Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Sem Roteiro. E está aqui comigo minha amiga, pastora, missionária, Fabiana, desculpa, é mais forte do que eu. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? O Rafael falou um pouco antes no podcast anterior, que emocionou a gente, mas é uma alegria poder fazer parte desse podcast, de estar com vocês, que são amigos queridos, tá? Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece esses tempos de amizade, que são Amém. muitos. Mas vamos lá, quem é a Fabiana? A Fabiana, hoje uma serva do Senhor, mulher, mãe, esposa, empreendedora e a cada dia se descobrindo um pouco mais. Fabiana, como começou a sua caminhada com Deus? Então, na verdade, eu vim de berço evangélico, né, Letícia? Meus pais servem ao Senhor e aí nasci já nesse berço evangélico e cresci sendo criada, né, nos caminhos do Senhor, aprendendo pela palavra, vivendo. Eu vivencio a fé através dos princípios que a minha mãe me passou e hoje me vejo uma mulher adulta, né, pelos ensinamentos dos meus pais. Então, assim, não foi um evangelho onde eu vivi lá fora e aceitei a Jesus como Salvador na adolescência ou na juventude. Eu já vim sendo criada aos 7 anos, por ser criança, uma liderança fazendo um trabalho infantil. Ela falou assim, não existe filho de crente. Vocês precisam conhecer quem é Jesus. E quantos querem conhecer? E eu lembro que com 7 anos foi quando eu levantei a minha mão, né, como um sinal de confirmação daquilo que eu já vivia desde então. casa. Que legal. Eu acho que você não vai lembrar, porque faz muitos anos, mas você inspira e inspirou muita gente. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada cristã, você não vai lembrar disso, acredito eu, porque foi num encontro com Deus. Naquela época, as igrejas faziam muito encontro com Deus e você era adolescente. E você foi pregar no encontro com Deus. E aí, acho que você já estava começando a namorar com o Roger, que aí você contou, né, que Deus ia fazer tudo muito rápido e tal. E você me inspirou naquele dia, porque eu falei assim, se Deus vai fazer algo muito rápido na vida dela, eu acredito que Deus possa fazer algo muito rápido na minha vida. Amém. É só um pequeno testemunho para você ver como que você inspira muitas pessoas. E você se imaginou que algum dia, quando você começou lá atrás, você seria hoje uma líder? Você se imaginou assim ou não, foi tudo acontecendo e fala pra gente. Lá na infância não, né? Na infância a gente só vai crescendo sendo menina, sendo criança. Mas tem uma coisa que vem da minha adolescência. Você falou sobre a questão da minha adolescência, ministrar, de namorar o Roger e tal. Na minha adolescência sempre houve o sonho chamado família. Engraçado que o meu sonho não era ministério na minha adolescência, mas família sempre foi o meu sonho. Eu acho que os meus pais, o que eu vejo, né, e via nos meus pais foi tão intrínseco, tão profundo, o relacionamento do meu pai com a minha mãe. Sempre foi tão grande o cuidado dele com a minha mãe que eu sempre quis isso para mim. Eu sempre disse, quando eu casar, quando Deus me der uma pessoa, precisa ser como meus pais são. E o meu sonho sempre foi voltado para o lado da família. E quando eu fiz os meus 15 anos, eu ainda não tinha namorado, eu só falava sobre isso com a minha liderança. E eu me recordo que a irmã Iraci, se ela ver esse podcast dela, vai confirmar. Ela sempre disse, menina, você vai casar muito rápido porque você sonha com família. E eu, quando comecei a namorar, aí cresceu o desejo pelo ministério. Porque eu comecei a compartilhar com o meu namorado da época, que é o meu esposo hoje, graças a Deus, sobre o sonho ministerial. Mas eu nunca imaginei que nós iríamos chegar aqui, no que nós vivemos hoje. Eu imaginava que a gente ia ser uma bênção, que eu iria pregar a palavra, porque até então era só isso que eu escutava, vai pregar a palavra. Então eu achava que eu ia viver só disso, pregando a palavra. Eu nunca imaginei que seria uma liderança, um ministério hoje, onde a resposta é almas e pessoas o tempo todo. Amém. E qual foi seu maior desafio? Ministerial, você diz? Lidar comigo mesma.
eu não vejo os desafios com as pessoas ou com o ministério, mas sim comigo mesmo. Porque quando você se resolve com você, você consegue lidar com as outras pessoas, Letícia. Então, meu maior desafio era lidar com as minhas próprias ansiedades, com as minhas próprias fraquezas, com os meus medos. Porque até então, o meu externo ele não consegue mostrar isso, os medos. Mas eles existem dentro de mim. E os meus maiores desafios foi vencer a mim mesmo. Aquela coisa que todo jovem tem, não se sentir pronto, não se sentir capaz, achar que sempre tem uma pessoa melhor para Melhor. fazer aquilo. E aí, quando eu comecei a entender que não era sobre mim, sobre o meu potencial, sobre o que eu achava que era impróprio ou não, e que sim era Deus me chamando para o ministério, as coisas começaram a fluir. Então, os meus maiores desafios foi vencer a mim mesma. E como foi, você falou que sempre sonhou em ter uma família. Sim. E como foi conciliar isso tudo? Família, ministério, trabalho, como você falou no início, você é uma mulher empreendedora, que também inspira outras mulheres empreendedoras, né? Você é a inspiração. Ok. Então, como foi conciliar isso tudo? Como tem sido? Na verdade, isso aí é um desafio diário. Tem dias que eu venço, tem dias que eu não venço. Eu escolhi adaptar a vida, né? Até então eu vivia conforme a vida, deixa a vida me levar. É para ir para a igreja, vamos para a igreja. É para trabalhar, vamos trabalhar. É para fazer comida, vamos fazer comida. Só que não funcionava. E eu comecei a descobrir que eu precisava modificar os meus horários, porque essa vida de mãe, né? De mãe de adolescente e de uma criança. E o esposo, a obra de Deus, o meu trabalho, eles não estavam combinando os horários. E aí eu comecei a entender que eu precisava renunciar a algumas coisas para que as coisas começassem a funcionar. E uma delas que foi interessante, depois que eu aprendi a acordar cedo. Eu tinha dificuldade de acordar cedo, porque a minha vida era de dormir 1 da manhã, 2 da manhã, e acordar já para poder colocar as crianças para a escola e trabalhar. Depois que eu comecei a simplificar isso, até uma rotina que eu não tinha, que era uma vida mais saudável em relação a exercícios físicos, eu comecei a viver. Porque eu comecei a entender que eu precisava dormir um pouco mais cedo, acordar mais cedo, colocar as crianças para a escola, aí eu ia para a academia, trabalhar, voltar para casa, cuidar de casa e ainda ter tempo para a obra. Eu percebi que quando eu comecei a planejar, porque eu não Uma era rotina. planejada, quando eu comecei a planejar uma rotina, as coisas começaram a ter resposta. Hoje eu tenho tempo, graças a Deus, tanto para a obra, quanto para o trabalho, quanto em especial para o meu marido, porque assim, as crianças são importantes, mas eu não consigo dar esse tempo só para elas. Eu acho muito importante que eu tenha esse tempo maior para ele. Porque quando eu consigo ter esse tempo para ele saudável, eu consigo ter para as meninas, porque se as meninas crescerem num ambiente onde o tempo é só para elas e o casamento está sendo destruído aos poucos, não é uma família saudável. Então, eu percebo que quando eu consigo conciliar ele, eu consigo conciliar elas. Então, assim, é um dia de cada vez. Eu não me cobro mais. Antes eu me cobrava muito. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? E a liderança está indo bem comigo mesma? E o meu trabalho, estou tendo cliente ou não? Quando eu me tornei uma pessoa que me cobrava muito, eu estava ficando doente. Hoje eu não me cobro tanto mais. Hoje é o que eu consigo fazer isso, tá tudo bem. Eu consegui lavar a roupa hoje? Ok. Ótimo. Não consegui, amanhã eu vou lavar. Consegui hoje fazer uma atividade para a juventude? Que bom conseguir, mas hoje eu não consegui fazer isso? Tá tudo bem. Eu não vivo mais sob um jugo das opiniões externas. Hoje eu vivo um dia de cada vez, porque eu não sou uma máquina, né? Eu sou uma mulher, e uma mulher precisa entender que tem dias que ela vai fazer tudo muito bem e tem dias que ela não vai ir tão bem assim. E é assim que eu vou vivendo dia após dia. E até tem essa questão, o fato de da gente próprio, como você falou, a gente é mulher, a gente acaba si próprio colocando esse julgo, né? Não, eu preciso Sim, fazer, preciso estar bem feito. sim, E isso acaba nos adoecendo aos sim, poucos, né? sim, Mas você falou aí que tem duas meninas, uma adolescente sim, e uma que tá chegando na adolescência. Como é sim, lidar com essas fases diferentes? Porque assim, lá em casa também é uma criança e uma adolescente. E às sim. vezes é muito desafiador, porque são fases completamente diferentes. Como você lida com isso? Ah, são idades bem diferentes, como você bem disse, uma de 10 anos e uma de 14. A de 10 quer imitar completamente a de 14, Lá em casa em também. tudo. Quer as mesmas escolhas, quer a mesma atenção. As E às mesmas vezes, amigas. exato, e ela quer que eu trate ela, às vezes, como eu trato a Ana Luísa, mas eu não posso fazer, porque uma coisa que eu penso é,
eu não vou ultrapassar ou antecipar os processos de idade. Então, eu trato a Maria como uma criança. Eu não vou tratar ela como uma adolescente. E já a Ana Luísa, eu trato ela como uma adolescente. E, Letícia, é uma loucura, porque tem hora que a Luísa quer que eu trate ela como uma criança. Entende? E a Maria quer que eu trate ela como uma adolescente. É uma loucura, gente, fazer isso. Mas eu estou entendendo que eu preciso me descobrir e aprender com elas. Elas me ensinam isso automaticamente. Então, hoje, eu tento mostrar para a Maria que ela não tem por que correr com o tempo. Ela tem que viver a fase dela de 10 anos. Então, eu respeito a fase dela dos 10. A Luísa está na fase de 14, só que a Luísa é uma criança, uma adolescente muito mimosa. Então, ela quer que eu tenha o mesmo jeitinho. Só que eu já percebi que a Luísa sente ciúmes da Maria. Então, por eu ter tido a percepção do ciúme, eu agora tenho mais cuidado quando eu vou cobrar ela alguma coisa, como tarefas, por exemplo. Eu tenho mais cuidado porque eu percebi que é um ciúme, na verdade. Não é que ela quer ser tratada como uma criança. Ela entende que, às vezes, o jeitinho de carinho com a Maria, de beijinho, de um abraço, para ela, às vezes, quando eu estou cobrando uma tarefa, ela acha que tem que ter o beijinho e abraço. Então, hoje, já expliquei para ela que vai ter o beijinho e abraço, mas vai ter a hora da mãe que cobra. É desafiador, mas é muito gostoso. Eu não abriria mão de nenhuma fase. Eu hoje gostaria mais de ter mais tempo com elas. Tempo saudável, não só de ir levar para um passeio, mas do acordar, do dormir, do ver um filme, do escolher uma série, de escolher uma roupa, porque é muito bom ser mãe. E eu amo ser mãe delas particularmente. Eu falo isso, eu já me emociono, porque eu sou uma mãe que me cobra demais. Por querer estar mais presente, assim, não estar mais presente, mas assim, em dar atenção, de fato, Sim. né? Mas é que você falou, cada uma tem as suas fases. Eu tenho também curtido bastante as fases das duas, que são extremamente diferentes, né? A da Kel agora, com Sim. 15 anos, e a da Maria, que é um furacão, mas é um furacão de amor, que se ela não estiver em casa, parece que Tá não tá vazia a vazia. casa, né? E uma curiosidade, Leti, sabe o que é? É que eu não comparo elas. Eu não comparo, eu deixo cada uma ser o que realmente é. Eu não fico obrigando a Maria a ter comportamentos que a Luísa tem, e eu não obrigo a Luísa a ter comportamentos que a Maria tem. Porque elas são diferentes, mas cada uma tem a sua qualidade. Sim. E cada uma também tem o seu defeito. A única coisa que Sim. às vezes eu fico tentando assim colocar, né, em balança é isso, o cuidado. E o que é bacana é que a gente precisa deixar elas serem realmente o que elas são. Porque quando a gente quer colocar nossas filhas, de repente, às vezes, dentro de um molde que a gente acha que é o melhor para elas, a gente impede com que elas realmente sejam o que elas são. Então, hoje, eu estou reconhecendo isso, que as minhas filhas não são iguais. A gente precisa tomar cuidado, porque acaba automaticamente comparando, né? Sem querer compara. Porque uma é mais esperta que a outra. A Maria tem 10 anos, mas ela é muito esperta. E a Luísa, a gente fala até muito sobre isso, né? A Luísa tem 14 anos, mas se deixar a Luísa se perde na rua. Ela não que sabe. nem a Kel. Já a Maria sabe tudo, porque é muito esperta. Mas acho que é coisa de Maria. É coisa de Maria. Então, eu procuro me policiar para não fazer comparações, porque cada uma tem um jeitinho e eu preciso respeitar. Uma puxou mais o pai. A Maria, por exemplo, fala difícil igual o Roger. Ela tem palavras difíceis. O vocabulário dela é rico, porque ela puxou o pai dela. Já a Ana Luísa é um doce de carinho, porque eu já sou assim mais carinhosa. Já o Roger é um pouco mais seco. E eu sou mais carinhosa. Então, assim, são coisas que cada uma veio puxando do pai veio puxando de mim. E a gente precisa ter esse respeito para poder entender elas, né? É verdade, é verdade. E eu acho isso muito lindo, assim, a diferença das duas, né? Assim, eu vejo as minhas lá em casa e fico assim, cara, como que uma é calmaria, a outra é o furacão, mas é algo que é muito gostoso. Ser mãe de menina é algo muito gostoso, né? Mas vamos falar, festa de 15 anos. É uma loucura, né? A gente tá nessa fase agora, né? Que as duas estão com 14, né? Na realidade, nossa gravidez foram juntas, praticamente. Foram 3 meses de diferença. Sim. Como é que tá os preparativos pra festa? Como é que você tá se sentindo? Fala pra gente um pouquinho. Eu acho que eu sou a debutante, gente. Não imaginei que ia chegar nisso, mas eu acho que eu sou a debutante junto com ela agora. A mãe, de fato, vive os 15 junto com a filha. Letícia está sendo muito bom, porque a gente está muito mais próxima,
né? É. Porque a gente acaba tendo que trocar mais sobre a conversa da festa, sobre o que quer, a cor que gosta. E, assim, o que é legal é que eu tô procurando deixar os 15 anos personalizado com a cara dela. Porque se deixar, a gente quer dominar um pouco, né? E eu tô tendo que me policiar, porque às vezes eu quero escolher, mas eu lembro, não, a festa é dela. Então, eu falo, Luísa, o que que você gosta? E ela fica assim, mãe, mas o que você acha melhor? Então, acaba que eu tô vivendo o debutante junto com ela, porque ela quer a minha opinião o tempo todo. Tá sendo muito gostoso isso, um momento muito mágico, porque as amigas das nossas filhas, né? Elas acabaram de fazer 15 anos, então a gente acaba vivendo muito junto isso. E, ao mesmo tempo, para mim, fora da festa, a festa é um furacão, mas eu tô muito feliz de ter uma filha que vai fazer 15 anos. Eu acho que isso que tá me emocionando. A gente teve a oportunidade de ir pra igreja ontem juntas, né? E eu fui ministrar a palavra numa igreja e acabou que ela ganhou a oportunidade para cantar. E quando a Luísa subiu no altar e que ela... A postura, o comportamento dela, de uma moça já, né? E ela pegar o microfone e ela adorar o Senhor, que particularmente... Minha filha tem uma voz tão linda, né? E eu fiquei babando. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada por eu ter uma menina de 15 anos, né? Eu tô um pouco emocionada, mas eu vou me conter. Que bom que eu tenho uma menina de 15 anos, que bom que a minha filha te serve. Eu acho que o momento que eu estou vivendo hoje não é só questão da festa, mas é de poder ver minha filha servindo, de ver minha filha sendo uma menina crente. Para gente que vive a fé, assim, é muito importante, porque tem outras mães hoje preocupadas porque a filha está engravidando, porque a filha está vivendo drogas, porque a filha está vivendo tantas outras coisas, e eu estou vivendo a minha filha na presença do Senhor, vivendo minha filha passando pela escola, e daqui a pouco eu sei que vai viver a faculdade em nome de Jesus. Então, assim, os 15 anos está sendo marcante para mim, porque eu não imaginei chegar com uma filha de 15... Gente, eu tô com 40 anos. Eu não imaginei uma filha de 15 anos, assim. Eu imaginei ter filhos e a gente parece que bloqueia naquele negócio do nenenzinho. E ver hoje minha filha fazendo escolhas, daqui a pouco eu sei que eu tenho que me preparar. Daqui a pouco eu vou ter uma menina me apresentando um namorado. Verdade. Né? Então, assim, é difícil isso. Eles estão rindo, mas é difícil. Mas eu tô feliz com os 15 anos na sua totalidade, Letícia. Mas, em especial, a festa que foi a pergunta, eu estou vivendo esse sonho junto com ela. Tá sendo um sonho, tá sendo um desafio, mas está sendo muito gostoso toda essa preparação. Eu acho que tô vivendo mais a preparação do que o dia, que são 4 horas apenas de festa. Então, está sendo maravilhoso. E eu aconselho as mães que vão assistir esse podcast, se é o sonho da sua filha, cai para dentro. Vale a pena. Vale a pena. E foi o que você falou, isso acaba nos aproximando mais delas. Sim. Ainda mais nessa fase de adolescência, né? Que tá tudo muito novo. Sim. Então, isso faz com que a gente esteja mais presente com elas Sim. ali, né? Isso é bem bacana. Eu também tenho curtido bastante essa fase. Eu acho que isso nos aproxima e faz a gente acabar escutando mais elas, né? Verdade. Assim, o que elas querem, como elas querem, né? Isso é bem, bem legal. Sim. Mas me fala aí, você é líder também de jovens. Como é liderar jovens hoje em dia? Bem difícil. Eu estou há mais de 10 anos nessa jornada de liderança de juventude e houve tempo... Não houve tempo mais fácil, porque cada ano tem as suas mudanças, né? Mas a geração de hoje é a geração que, para mim, está sendo mais desafiadora. Até porque hoje elas têm contato com coisas que antigamente nós não tínhamos, né? A tecnologia também avançou e com isso também elas estão avançando. Liderar eles é sensacional. Apesar de todos os desafios, é sensacional porque tem amor. Quando você tem amor naquilo que você faz, por mais que seja desafiador, você não pensa em largar a todo instante. Você não pensa no automático, só fazer um culto. Eu nunca penso em fazer mais um culto. Nunca penso nisso. Porque, para mim, o culto só é mais uma coisa no meio dessa liderança. Mas o meu dia a dia, na oração por eles, que é o secreto, porque isso é uma coisa que eles não veem. E que, às vezes, eles nem sabem que está acontecendo. Mas a oração, o propósito, a preocupação de estar em casa e pedir para Deus uma estratégia, de pedir para Deus uma direção. Eu quero ser uma líder alinhada com o céu. Eu quero ser uma líder que o céu
Que Deus fale para mim, esse é o próximo passo. Fabiana, não se perca com o que você está vendo, porque você está vendo o que está por fora, mas eu sei o que está por dentro. Então, assim, ser líder hoje é entender que Deus tem algo com eles e que eu, como líder, preciso ser como Moisés. Ter os ouvidos sensíveis para falar para o povo o que Deus quer. Então, hoje, eu tenho pedido para Deus isso. Me direciona. Eu oro, eu peço estratégia, eu tenho também contato com eles. Isso é uma coisa que, assim, para mim é muito bom. Não é só liderar pessoas chegando naquele culto ou naquela reunião, naquela consagração. Eu tenho contato no privado, no meu WhatsApp, eles têm liberdade para ter esse contato comigo. Aham. Eu tenho mensagens, às vezes, de alguém, eu tenho, às vezes, curiosidade de uma moça, de um rapaz, e isso me deixa satisfeito porque demonstra que eles têm confiança em mim. Claro que não são todos que têm esse vínculo, é porque é uma obra de formiguinha. A Sim, cada aos dia você poucos. conquista um pouco. Mas o contato que eu tenho com eles é muito grande e isso, para mim, é muito bom, muito bom. Eu tava ontem, a gente estava vindo da igreja, ontem eu estava falando isso pro Rafael. Quando se está fazendo o que a gente foi chamado para fazer, não importa o lugar, não importa a situação, não importa nada. Você vai estar feliz fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, Sim, né? E isso é um sinal de que você está ali dentro daquele propósito. sim. E o que você diria para os jovens que estão afastados hoje da igreja, que não conseguem voltar, que tentam, mas não conseguem? O que você diria para eles? Eu diria para eles, voltem depressa. Ah, não consigo. Um passo e uma decisão, sabe? A decisão primeira é de vir sem reservas, sem métodos, sem crenças, sem religiosidade, sem engessamento, porque o que impedem eles de vir para Jesus às vezes somos nós, porque a gente coloca um monte de empecilho, de rótulo, de que tem que fazer, de que tem que largar. Só vem e deixa que Deus faz o que a gente precisa. A libertação vem do Senhor. Né? Essa obra completa não vem de liderança, não vem de pastor, não vem de obreiro nenhum, ela vem de Deus. Então, se eles têm alguma dificuldade, eles precisam lançar. A Bíblia diz isso: lança sobre o Senhor toda a ansiedade, todo o cuidado, toda a dificuldade, a gente precisa lançar sobre o Senhor, porque Ele tem esse controle sobre a nossa vida, esse domínio pertence ao Senhor. Sim. Então, se eles têm alguma dificuldade, alguma fraqueza, é para Deus que eles precisam confessar isso, deixar para Deus resolver para eles isso. E quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, Letícia, seja um jovem, um adolescente que estejam assistindo esse podcast, eles precisam compreender que quando eles revelam para Deus, quando eles declaram com a boca aonde está a fraqueza, aonde está a dificuldade, e que eles se inclinam permitir que o Senhor faça essa obra, eles vão se firmar de verdade. Eles só precisam se deixar ser guiados pelo Espírito, aonde eles vão congregar, aonde eles vão ser pastoreados, aonde eles vão ser liderados. Eles só precisam deixar Deus fazer e não ir por aquilo que a mente ou o coração diz para eles. É verdade. E aí você falou, na sua fala anterior, que você tem contato de alguns jovens, né? Sim. Da sua igreja, porque você lidera e tal. E aqueles jovens que não querem ser liderados, como é que você lida com eles? Eu dou tempo primeiro. Eu não forço a porta, não forço o relacionamento com eles, porque existem pessoas que é uma resistência só externa. É Ou uma é muito- atenção que Às querem. vezes é tão durão por fora, mas por dentro está querendo só ganhar um abraço. Então, os resistentes, eu não tento chamar a atenção com cobrança. Aos resistentes, eu dou abraço. Quando eu não consigo abraço, eu vou pelas beiradas, bem aos poucos, não demonstrando que eu quero aproximação, apenas parecendo ser líder, até eu conseguir conquistar o coração. É curioso isso, porque eu tinha uma menina que eu tinha uma resistência na juventude. O olhar dela, para mim, às vezes parecia de menosprezo. Quando eu falava, o olhar dela era como se ela estivesse desdenhando o tempo todo. Ela não tinha sorriso para mim, ela não me correspondia. E quando eu tive essa percepção, a gente, como ser humano, a primeira coisa deixa, não me quer, também tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada, então eu vou deixar ela do lado. Uhum. Só que liderança não é você deixar ninguém de lado. Liderança é você atrair pessoas para Jesus, não é para você.
Quando a gente entende que liderança, pastorear, não é ter pessoas para a gente, mas para Jesus, todo o conceito muda. Porque aí os seus pensamentos começam a ser como os pensamentos de Jesus. E eu pedi para Deus, quebra em mim primeiro, porque eu também já criei uma resistência. Quebra em mim, porque eu não posso olhar para ela. É uma menina e eu sou uma mulher. Eu não posso olhar para ela com esse olhar. Me dá o seu olhar por ela, me dá o seu amor por ela, para que eu quebre essa resistência. E aí eu comecei aos pouquinhos indo na congregação, porque a liderança geral do campo deixa esse obstáculo. Uhum. A minha percepção é maior com os que estão na sede, porque eu estou no dia a dia com os que Com estão na eles. sede. Mas o da congregação eu vejo uma vez por mês, no ensaio, no culto. E aí eu comecei a visitar e aos pouquinhos mandava uma mensagem, eu pedi o contato. Oi, você vai estar? Porque eu estou querendo falar com você. Mas o que você quer falar? Porque o WhatsApp não te traz sentimento, né? Uhum. E aí aquela resistência, quanto mais resistência ela tinha, mais eu orava, mais eu pedia a Deus graça. E quando eu encontrava, eu puxava a conversa, puxava assunto, eu ia puxando, ia puxando. E mesmo com toda a resistência, aos pouquinhos ela foi abrindo para mim, para eu entrar. Até que eu entendi que, na verdade, ela não tinha resistência comigo. Ela tinha uma amargura da vida. Não era de mim, não era Não para era com mim. você. Eram coisas que aconteciam na casa dela. Eram a crença limitante e era também todo o conceito de seus pais que faziam ela ter essa amargura. Até que ela foi, desabrochou e me contou. E hoje é uma pessoa que eu posso contar na liderança. É uma pessoa que hoje soma, que está junto, que está presente e que eu consegui mostrar para ela que a amargura lá de trás não pode determinar o presente e o futuro dela. Então, hoje ela consegue sorrir mais, consegue ser mais flexível, tem um jeitinho um pouquinho ainda ríspido, mas faz parte. Mas a gente conseguiu entrar. Amém, amém. É lindo de ver que você tem essa sensibilidade Sim, de ouvir Deus, né? De sim, perguntar a Ele, porque hoje em dia, né, é difícil você ver as pessoas dependentes de Deus sim, nesse sentido de Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa pessoa? sim, Já que eu estou no cargo de liderança e o Senhor quer que eu lidere ela, como eu faço para lidar com esse tipo de situação, né? sim. Na verdade, o principal. A sensibilidade para ter direcionamento. Porque quando você não tem o direcionamento, quando você não ouve a Deus e você age pelos seus próprios pensamentos e opiniões, é uma liderança fracassada, com toda certeza. Uma liderança que vai só pelo olhar clínico humano é uma liderança fracassada. Mas uma liderança que tem um olhar, uma visão boa, clínica, Uhum. mas que prefere deixar o seu olhar clínico de lado e dizer, Deus, me dá a sua visão, o seu direcionamento, é uma liderança de sucesso. Porque uma liderança de sucesso não é o tanto de pessoas que você mantém naquele grupo, mas é o tanto que você consegue perceber elas se aproximando de Jesus. Porque ter uma liderança com 300, 500, 600 jovens não significa que você foi uma liderança de sucesso. É Se verdade. eles não servem a Jesus como tem que servir. Se não há algo queimando dentro deles, né? Isso E o que aí. você falou é verdade, assim, também não deixar ser levado pelos ouvidos alheios, né? Exato. Porque, assim, eu lembro de quando a gente dirigia a congregação, e aí a gente ia para as congregações, né? Ia trocando, aí sempre tinha um que falava, ó, fulano não é muito bom não, que não sei o quê. Só que aí a gente fazia o quê? A gente escutava a pessoa, mas não ia pelo que a pessoa falava. Não, Isso. vamos conhecer a pessoa. Vamos ver se é realmente aquilo que falam dela, né? E aí a gente ia orando, Deus ia mostrando quem era, quem não era. Isso. Acho que é assim que uma liderança Sim. tem que trabalhar. Letícia, tem uma coisa antes de você fazer a próxima pergunta sobre a liderança ainda, que acabou de vir à minha mente. Eu tive que aprender a ser resiliente na liderança, porque as opiniões alheias, você acabou de falar sobre as opiniões alheias, as opiniões alheias, por um tempo, quase me tiraram o entendimento e a visão do reino. Porque é muito perigoso quando as pessoas pensam que acabou aquela obra com você. Porque você desabafou alguma coisa, porque Uhum. você disse que tem um outro propósito, que você tem uma outra visão. É perigoso até os seus amigos mesmo, os seus irmãos em Cristo, o seu marido, os seus pais, os seus irmãos. Eles se tornam perigosos na liderança quando eles não têm uma visão de Deus, e sim só algo que você compartilhou. Por que é perigoso? Porque por um tempo, alguns amigos meus mesmo já falaram, Fabiana, não acabou o seu tempo, não?
Pô, o que eu vejo você voando muito mais aqui, cara. Eu vejo você crescendo muito mais aqui. E por um tempo eu quase me perdi. Porque eu achei que realmente tinha acabado e eu tinha que falar pro pastor, mentira, já chega, já deu. Só que quando você retrocede nos seus pensamentos, porque quando você é dominado pelas opiniões alheias, você não fica na direção de Deus. Por isso que às vezes é necessário calar todas as vozes, até de quem ama você. Porque quem ama você às vezes quer te ver só bem, mas não entende que existe um propósito maior do que você estar bem. E aí, quando eu calei as vozes e disse assim, Deus, o Senhor não se perde no tempo. Eu não acredito que a unção que está sobre o meu pastor é uma unção limitante, que não deixa ele ver o que é que o Senhor tem. Porque o que o Senhor tem, o Senhor vai fazer acontecer no seu tempo. E não há homem que impeça o seu tempo. Se o Senhor tem uma unção sobre o pastor da minha igreja, ele está na direção. Não é possível que ele está perdido. E se foi a minha oração mudou a partir daí. Quando eu disse assim, enquanto ele me quiser como liderança aqui, porque o Senhor está querendo a minha vida nessa liderança, eu quero entender em qual ponta o Senhor quer me usar. Qual é a ponta que o Senhor quer me usar? Qual é a ponta que o Senhor quer que eu seja útil? Então, se não acabou ainda o propósito, não acabou ainda o projeto, eu quero estar inserida na medida e na profundidade que o Senhor precisa de mim. Então, calar as vozes alheias é muito importante, Letícia, dentro de uma liderança, dentro de um pastoreio, porque você não pode ir nas opiniões, você precisa realmente estar sensível à voz do Senhor e entender que a sua liderança superior a você, ela não pode estar perdida. É verdade. E até quando ela está perdida, tá, deixa eu explicar bem, para não parecer que está falando coisa que é errada. Quando parece aos olhos humanos que essa liderança está perdida, até o próprio Deus se revela mostrando que ela não está perdida. É verdade. É Que verdade. até por um conselho de alguém que falou, pastor, bota ela. Às vezes parece ser o homem, mas é o próprio Deus dizendo, ainda existe um tempo e ainda existe uma proposta. Então, melhor do que qualquer coisa fique dentro do tempo de Deus. É verdade. Não, isso aí eu sempre falei pro Rafael, na questão do pastor presidente, do seu pastor presidente. Eu sempre falo isso para ele. Nisso ele não erra. Não. Quando ele faz a escala de todo ano, pode ter certeza. Pode parecer que ele errou, mas ele não errou. Eu nunca tive dúvida disso. Eu nunca tive esse olhar de tipo, o meu pastor está aqui me prendendo. O meu pastor não está deixando eu voar. Nunca tive. A visão que eu tenho do meu pastor hoje, né? Você falou do meu pastor presidente. A visão que eu tenho do meu pastor presidente hoje é que ele está sendo direcionado pelo Senhor. Porque ele é o anjo da igreja e existe uma unção sobre ele. Sim, e essa exatamente. unção que está sobre ele não me traz dúvida, me traz certeza de que ele está sendo guiado pelo Senhor. Sim, está sendo, sim. Porque toda vez que a gente saía de uma congregação, antes de a gente sair da congregação, Deus falava comigo em sonho. E aí, no culto administrativo, adivinha? A gente era trocado. Então, assim, eu falava isso pro Rafael. Eu falava, Rafael, pode ter certeza. Pode parecer que ele tá errado, mas ele não tá errado. Nesse sentido, ele não tá errado. Porque Deus está direcionando ele. Deus tem algo pra gente naquele lugar. Amém. E é verdade. Mas, enfim, você também é empreendedora. Design de sobrancelha, a melhor da região. Bondade sua. Fala pra gente, como surgiu isso? Como você foi parar nesse ramo? Porque eu lembro, olha só como que a gente é amiga e eu lembro das coisas. Que você estava fazendo sacolé gourmet em casa. Sim. Aí, do nada, você me manda uma mensagem e fala assim, cara, eu tô pensando em fazer design de sobrancelha. Na época eu fazia também, eu acho. O que você acha e tal? Eu falei, se você quiser, vai fundo, né? Olha só, né? Foi. E aí acabou que você fez e tal, e hoje é a melhor da região, dá cursos e tudo. Fala pra gente como que foi, como de fato aconteceu. Então, eu estava fazendo sacolé gourmet, muito bem lembrado. Eu havia decidido, Letícia, que eu ia cuidar das meninas, né? Então, eu não estava trabalhando mais. E foi muito necessário o tempo de ser só mãe. Foi muito necessário e foi muito bom. Mas chegou um momento que na vida da mulher, ela fala assim, eu estou muito cansada dessa rotina. Uhum.
Porque você não vê outras pessoas, você não tem contato. E eu era aquela mulher que estava acostumada a ter contato com outras pessoas, né? E eu me tornei Você ama o só a mãe. contato. Eu amo contato, eu amo pessoas. E aí eu comecei Acho que a gente ter... trocou as crianças, Trocamos. E eu comecei a ser só mãe, aquela rotina, acorda, arruma casa, faz comida, cuida das meninas. Chegou um momento que eu falei, eu preciso do meu dinheiro, meu marido é muito bom, nunca me negou nada, mas você sente um peso. Eu me sentia um peso. Só peço. E aí eu comecei a pensar no sacolé gourmet, comecei a vender sacolé gourmet na igreja, começou a entrar um dinheirinho, ele me ajudava a fazer, montar o sacolé. E aí eu me recordo como nasceu a profissão. Estávamos na Praça do Rio Comprido, conversando, eu e Juliana Peçanha, que hoje dorme no Senhor. Juliana era uma amiga muito querida e a gente fez uma troca. Eu disse para ela, amiga, eu queria tanto entender como é que você decide uma profissão, porque você hoje é uma boleira maravilhosa e você é uma menina que tem um ministério lindo na igreja. Como que pode? Eu sei o que eu quero em Deus, sei aonde eu quero chegar em Deus, mas eu não sei nada do que eu quero profissionalmente. Eu não me vejo fazendo absolutamente nada. E ela pegou e disse assim para mim, amiga, por que você não faz um curso de design de sobrancelha? Eu disse assim, você tá doida? Eu não tiro nem a minha sobrancelha, como é que eu vou fazer de outras pessoas? Porque eu imaginava aquela história linda que todo mundo conta. Sempre fiz da minha mãe, da minha tia, da minha amiga, e eu não tinha essa história linda. Falei, não, tá maluca. E aí a Ju disse assim, Fabi, nada é perfeito. Porque você tem curiosidade sobre o profissional e eu tenho curiosidade de uma coisa. Como que a gente faz para ser mulher de Deus? Eu falei, mas você já é ela? Não, você não está entendendo. É essa questão aí de busca, de profundidade. E a gente trocou aquela conversa maravilhosa na praça no domingo, que ela tinha acabado de cantar na festividade da congregação do 117. E naquela semana nós tínhamos marcado um propósito de buscar pela vida do irmão dela. E naquela semana veio a má notícia que a Juliana ficou enferma. E ela parou no hospital e, como vocês sabem, foi tudo muito rápido. Juliana veio a falecimento. E quando a Juliana faleceu, me deu um estalo. Eu estava em casa e disse assim, será que a Juliana foi um canal de Deus e eu não percebi? Porque a gente tem muito essa questão de achar que Deus fala com a gente só quando é um ex-me aqui. Estou falando contigo. Não, às vezes numa conversa, Sim. Deus está se declarando para você. E na conversa eu fiquei pensando, será que a Juliana foi um canal de bênção e eu não tive a percepção que Deus usou ela para mim? Resumindo, Letícia, eu botei na cabeça que eu tinha que fazer o curso de design de sobrancelha. E aí, conversei com meu marido, porque eu não tinha dinheiro para pagar esse curso. Aí eu, amor, você paga um curso para mim de sobrancelha? E ele disse assim para mim, não pode ser um tiro no escuro, hein? Por que não pode ser um tiro no escuro? Porque eu tinha mania de fazer curso e não ir até o final. E não gostar depois. Ele disse assim, não pode ser um tiro no escuro, é um dinheiro que está guardado e você precisa entender que isso aqui é sério. Eu disse, não, eu vou fazer. Fiz o curso de sobrancelha. Letícia, o curso de sobrancelha aconteceu. Tive muita dificuldade. Não foi um morango, não foi um sonho. Foi uma guerra. Eu não conseguia me encontrar naquilo ali. Mas eu estava decidida a fazer dar certo. Então, todos os dias, eu disse para o Roger, eu vou ficar um pouco ausente de casa. Mas eu vou estar com o corpo aqui, mas com a mente em outro lugar. E ele disse assim, mas como assim? Eu falei, eu vou comer YouTube. E eu comecei a comer YouTube o dia inteiro. Eu via vídeos de sobrancelha, de rena, de alinhamento, de como era a simetria do rosto, como fazer aquilo tudo. E foi um desafio. O que aconteceu? Eu comecei a atender. Minha irmã é cabeleireira, me ofereceu um espaço no salão dela lá na Comunidade dos Prazeres. E eu não tinha o feeling das meninas dos prazeres. Qual era o feeling? A sobrancelha mais marcada, mais Nike, que a gente chamava de Nike naquela época, né? Eu não tinha o perfil delas. Então, eu tinha medo de não conseguir e eu resolvi abrir no meu Facebook profissional. Eu abri que eu atendia a domicílio. E aí as coisas começaram a acontecer. Uma foi indicando para a outra e uma coisa bem curiosa nesse período, que foi o período em que eu e Roger passamos uma situação que a gente nunca tinha vivido antes, desemprego. O Roger ficou desempregado, foi uma experiência muito negativa, e que isso aí pode dar um podcast depois, que é longo. E a experiência negativa foi por minha culpa, por insensatez minha, por falta de controle, por falta de domínio, por falta de sabedoria financeira. E aí o Roger acabou tendo que tomar uma atitude para que a gente conseguisse sair do poço em que nós estávamos.
E aí começou a minha renda a ser a renda principal para aquele momento. Só que era pouca. Para você ter uma noção, eu saía de um design de sobrancelha e corria para o mercado bom e barato do Moraes para comprar leite, para comprar Danone, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, a sobrancelha começou a ser o nosso sustento. E aí, Letícia, o que aconteceu? Dentro de uma casa, que eu fui fazer um design de sobrancelha, eu recebi uma direção. Uma pessoa virou para mim e disse assim, você não deveria ficar só como design de sobrancelha. Por que você não faz um curso de extensão de cílios? E eu disse, Você acha que eu levo jeito? Ela disse assim, sim, a sua mão tem a leveza de quem faz uma extensão de cílios. Eu disse, ok, então eu vou procurar esse curso. Letícia, procurei o curso. O Roger investiu em mim de novo. Era o dinheiro, porque Imagina. ele foi mandado embora, então ele guardou o dinheiro para sobrevivência. E ele investiu e disse assim, só que esse investimento vai ter retorno. E glória a Deus, foi um direcionamento conhecer a área da estética, da beleza, em questões de cílios e sobrancelha. Você falou até do design de sobrancelha, mas hoje o meu carro-chefe é extensão de cílios. O design de sobrancelha passou a ser um a mais, porque hoje eu realmente sobrevivo, a minha família vive da extensão de cílios e eu comecei a empreender onde antes eu só atendia nos prazeres. Deus abriu uma porta para mim no Rio Comprido. Comecei a atender no Shopping Mix. Do Shopping Mix, hoje eu estou atendendo na Rua do Bispo 210. E tem sido, assim, uma experiência incrível na minha vida como empreendedora, cuidando de mulheres. Que bênção. Glória a Deus por isso. Sim. Mais uma vez, a gente volta ao assunto de ser sensível à voz de Deus. Sim. Porque Deus vai direcionando, foi o que você falou, nem sempre Deus vai levantar um vaso. Sim. Às vezes Deus vai falar numa conversa, Sim. às vezes Deus vai falar com você numa intuição, né? Teve algum acontecimento engraçado nesse tempo de você trabalhando com design? Conta pra gente Eu rapidinho. acho que não foi nem engraçado, acho que foi ruim mesmo. Mas o meu começo de extensão de cílios eu atendi a domicílio. E eu estava um pouco nervosa porque eu ia atender essa menina pela primeira vez. E quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim, olha, eu tenho um compromisso tal hora, ia rolar um jogo. E ela disse assim, esse compromisso é tal hora, não posso perder a hora. Aquilo já me deixou nervosa, porque eu não tinha agilidade, estava começando. Então, eu demorava 3 horas numa extensão de cílios. Caramba. Só que quando eu cheguei na casa dela, eu não estava com uma maca, eu não tinha uma luminária apropriada, eu não estava sentada no lugar certo para atendimento. Então, tudo dificulta o atendimento. Ela estava numa cama, eu numa cadeira, a iluminação não era uma iluminação perfeita. Resumindo, né? Naquela agitação toda, eu fui sacudir a cola, porque eu queria ser mais rápida. E naquela correria que eu fui agitar a cola, eu não travei com o dedo. Eu só joguei pro alto. Quando eu joguei pro alto, o que aconteceu? Sujou tudo. A cola caiu no cabelo da cliente. Meu Deus. Quando a cola caiu no cabelo da cliente. Eu fiquei desesperada, porque a cola não sai com água. Não? Não. Meu Deus. Ou era um removedor, ou era corte. Misericórdia. Resumindo, eu tive que falar a verdade para aquela cliente, que eu joguei cola no cabelo dela. Ela ficou muito chateada. Imagino. Eu não consegui acabar os cílios dela a tempo. Foi uma experiência negativa. E eu fui embora chorando, porque eu também não estava bem naquele dia, tá? E eu fui embora chorando, não terminei os cílios dela. E ela com aquela cola no cabelo. A gente foi tentar remover, a gente foi tentar passar o pente, mas estava muito difícil de tirar. Mas o que é legal dessa história trágica é que hoje ela é a minha cliente. Nós ficamos um tempo afastada. Ela não me procurou mais, é claro. Claro. Porque eu acabei com o cabelo dela. E aí a gente ficou um tempão sem se ver. E eu fui treinar lá no CT, no Rafa, no funcional. E quando eu cheguei pra treinar, eu olhei eu. Era ela. É ela, Ela não tinha me visto mais eu, né? Com esse meu jeito, oi, tudo bem? Mas não era sobre os cílios, é como pessoa mesmo. Oi, tudo bem? Ela foi, acenou, falou, oi, tudo bem? Ela, e você, como é que tá? Eu disse que tava bem. Ela me perguntou se eu continuava trabalhando com cílios. Eu disse, sim, continuo trabalhando. Aí ela, legal, bacana, que bom. Fomos embora. Uma semana, mais ou menos, ou 2 depois, eu me tremi toda. Era ela. Parece que eu voltei na cena que aconteceu negativa, porque a gente tem isso, né? É um gatilho. Eu me tremi toda quando eu vi a mensagem dela. E ela marcando os cílios. Aí eu,
Meu Deus. Dessa vez você teve que fazer direitinho. Eu preciso fazer dar certo. Aqui eu, sentada. Gente, é muito bom ser crente nessas horas, tá? E eu sentada lá para atendimento. Eu, Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra, que eu venha atender ela o melhor possível. Resumindo, eu atendi ela, Letícia, e hoje ela é a minha cliente novamente, mesmo depois desse episódio. Para você ver que ninguém começa perfeito. Não. Mas a gente está encerrando o nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma rápida palavra para os jovens que estão ouvindo a gente agora. Deixa uma mensagem para eles e já te agradecer por esse tempo. E vamos voltar aqui, com certeza, para falar mais sobre liderança, design, enfim. Eu fico olhando para você ou olho para lá? Pode olhar para lá. Então eu vou olhar para cá. A mensagem que eu quero deixar para os jovens e adolescentes que estão assistindo esse podcast é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo, qual é a preocupação, qual é a ansiedade, qual é o sonho, mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Se você passou ou está passando por alguma adversidade, creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais pela sua vida. Assim como Deus fez na minha, a gente conversou muito sobre nossa juventude. Eu fui jovem, hoje eu sou uma senhora, mas eu fui jovem e fui uma jovem sonhadora. E por ter sonhado e esperado em Deus, eu vi a honra de Deus sobre a minha vida. Então, se você está ouvindo aqui agora, espera em Deus. A gente falou muito sobre sensibilidade e ouvir os direcionamentos do Senhor. Se você for sensível e ouvir o direcionamento do Senhor, você vai ser bem-sucedida em tudo que você colocar as mãos. Letícia, Rafael, muito obrigada por essa oportunidade. A gente agradece. É a minha primeira oportunidade, minha e do Gustavo, é a primeira oportunidade nossa. E foi incrível, porque eu quero, a partir disso aqui, entender que está sendo uma bênção para vocês, Letícia, e está sendo uma bênção para as nossas vidas também. Que Deus abençoe esse podcast, que ele avance, que ele cresça e abençoe vidas, em nome de Jesus. Está encerrado. Até a próxima.